E aí, tudo bem? Tudo certo? Um grande abraço. Estamos de volta com o nosso programa Fala Fera, para a gente bater aquele papo de sempre, né, sobre o nosso futebol de Brasília, falar do Candangão 2018, evidentemente, né, que está chegando aí a sua reta final. Faltam 2 rodadas aí para a gente terminar a primeira fase e já algumas coisas definidas, né? Posso citar aqui pelo menos 6 equipes já estão garantidas na próxima fase, né? Que é o caso aqui do Gama, do Brasiliense, do Sobradinho, que subiu para a terceira colocação, o Ceilândia, que perdeu uma posição nessa 9ª rodada, perdeu o jogo para o Gama também, né, Ceilândia? O Real e até o Paracatu, né? O Paracatu também, e tem o Lusiânia por ali, né? Essas equipes, né, já estão praticamente garantidas no caso do Paracatu e Lusiânia. Me parece que matemática ainda não, tem que checar direitinho aqui, mas as 4 primeiras já estão definidas, né, garantidas aí na próxima fase do nosso Candangão 2018, né? Então, falar um pouquinho dessas equipes, né, a situação de cada uma, né, para a gente começar a entender até onde pode ir cada equipe, né, os riscos de rebaixamento, né, quem está com a corda no pescoço aí, né? Então vamos lá, começar a falar pelo líder, né? Começar pelo líder, a Sociedade Esportiva do Gama, né, que conquistou a importante vitória na 9ª rodada, 1-0 sobre o Ceilândia, né? Tirando a invencibilidade do Ceilândia, o Gama com o Ricardo Antônio é outro Gama, né, gente? Vamos combinar aí. Melhorou demais, é o líder do campeonato, líder isolado, né? Tem 19 pontos, 2 a mais que o vice-líder, né? Que é o Brasiliense, o arquirrival do Gama, né? Então o Gama, que tem 19 pontos, ele ainda enfrenta 2 equipes, né? Enfrenta o Lusiânia na próxima rodada, jogo fora de casa, no próximo sábado, às 3h30 da tarde, e fecha sua participação nessa primeira fase contra o Real, né? No meio de semana, no fim de semana, no outro, na sequência aí, né? Na sequência, digamos assim, né? Enfrenta o Real, só que em casa. Então tá aí a sequência do Gama, que pode chegar a 25 pontos. Saindo do Gama, vamos falar do segundo colocado, que é o Brasiliense, o jacaré mais querido do Brasil, o Brasiliense, que tem 17 pontos, né? Perdeu a chance de somar mais pontos aí no empate em 0-0 com o Paracatu na 9ª rodada, né? Então o Brasiliense, só que tem um detalhe, o Brasiliense ainda faz 3 jogos, né? Um a mais que o Gama. Na próxima rodada, o Brasiliense enfrenta o Sobradinho, fora de casa, lá no Agostinho Lima, depois faz um jogo atrasado com o Ceilândia, no Abadião, né? Outro jogo fora de casa, e fecha a sua participação na primeira fase, em casa, no estádio Mané Garrincha, contra o Formosa, o Brasiliense, que pode chegar a 26 pontos, ou seja, apesar de estar atrás do Gama, ele pode terminar a primeira fase na frente do Gama, exatamente porque ele tem um jogo a mais por disputar, né? Agora vamos falar do terceiro colocado, né? O novo terceiro colocado, que é o Sobradinho, né? O Sobradinho que venceu, né, a equipe do Santa Maria nesta quinta-feira pelo placar de 2-1, complemento aí da 9ª rodada. Com esse resultado, combinando aí com a derrota do Ceilândia para o Gama, o Sobradinho pulou para a terceira colocação, né? O Sobradinho que já liderou o Candangão, né? Mas deu uma caída, mas se recuperou com essa vitória diante do Santa Maria. Com isso, o Sobradinho agora é o terceiro colocado, né? Pode chegar a 23 pontos, né? Tem 17, pode chegar a 23 pontos. Ele ainda enfrenta o Brasiliense em casa e o Lusiânia também em casa. Então o Sobradinho com a situação teoricamente tranquila, porque ele tem 2 jogos seguidos em casa para terminar essa primeira fase, só que é o seguinte, né? Ele vai pegar o Brasiliense e o Lusiânia, 2 paradas difíceis para a equipe do Leão da Serra. De qualquer forma, são 2 jogos em casa e, em tese, a obrigação de vencer ou a obrigação maior de quem joga em casa, né, pessoal? Agora vamos falar do Ceilândia. O Ceilândia que perdeu o jogo, né, nessa rodada para o Gama e perdeu a terceira posição, né? O Ceilândia caiu para a 4ª posição, né? O Ceilândia que pode chegar a 28 pontos. Por quê? Porque ele tem 4 jogos ainda por disputar, né? Em função de jogos da Copa Verde, né? Compromissos pela Copa Verde, Copa do Brasil, ele tem 2 jogos atrasados contra o Santa Maria e contra o Brasiliense. Então, a sequência do Ceilândia é a seguinte: no próximo domingo ele enfrenta o Paracatu no Abadião, né? Às 15h30 no Abadião. Depois ele faz o confronto atrasado fora de casa com Santa Maria.
depois ele enfrenta o Brasiliense em casa, e aí fecha a sua participação novamente em casa contra o Samambaia. Está aí a sequência do Ceilândia, que pode chegar, como eu disse, a 28 pontos. Se ele vencer todos os 4 jogos, ele será o primeiro colocado e vai levar a vantagem de jogar por 2 resultados iguais na segunda fase e na terceira fase, nas semifinais. Então, é uma vantagem boa e o Ceilândia com certeza vai correr atrás dessa vantagem, né? Por enquanto está na 4ª posição, fechando o G4, né? O G4, que são as 4 equipes que levam a vantagem de jogar por 2 resultados iguais e fazer o segundo jogo do mata-mata em casa, nas quartas e nas semifinais, né? Então, é importante demais terminar entre os 4 melhores. E o Ceilândia vai em busca disso, como as demais equipes que têm essa possibilidade também, né? Saindo do Ceilândia, vamos falar do Real. Real, que é o 5º colocado, né? Tá aí na tela para você o símbolo, né, do Real, né? O leão do Planalto. O Real que pode chegar a 21 pontos, né? Se ele vencer os 2 jogos que restam, só que serão 2 jogos fora de casa, né? Contra o Paranoá, que vai jogar a vida, né, para evitar o rebaixamento, e depois contra a Sociedade Esportiva do Gama, o Gama que pode estar brigando pela primeira posição, para manter a primeira posição, enfim, né, 2 paradas duras para a equipe do Real, né? Mas o importante nessa primeira fase, eu sempre digo isso, a coisa mais importante nessa primeira fase é terminar essa fase entre os 8, porque aí você se garante na segunda fase, né? É o que interessa. Se puder terminar entre os 4 melhores, ótimo, porque tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais na segunda fase, né? Mas o mais importante é terminar entre os 8. E matematicamente, o Gama, o Brasiliense, o Sobradinho, o Ceilândia e o Real já estão garantidos matematicamente na segunda fase. E aí, na sequência, vamos falar do 6º colocado, que é o Paracatu. Paracatu Futebol Clube, que já liderou o campeonato também, mas vem despencando na tabela, saiu da primeira posição. Antes de enfrentar o Gama, o Paracatu era líder. Hoje, na 9ª rodada, ele é apenas o 6º colocado, né? O 6º colocado, e poderia ter perdido a posição para o Lusiânia também, se o Lusiânia tivesse vencido o Formosa, né? Claro que teria que levar em consideração o saldo de gols, etc., né? Mas poderia ter perdido também a posição para o Lusiânia. De qualquer forma, vem de uma sequência ruim a equipe do Paracatu, mas também tem que lembrar o seguinte: o Paracatu perdeu para o Gama, que é um jogo, um resultado natural, apesar de ter sido em casa, mas é natural perder para o Gama, que é uma grande equipe. Empatou com o Brasiliense fora de casa, jogo duríssimo também, e vai ter mais um jogo duro contra o Ceilândia no próximo domingo. Então, sequência difícil também para o Paracatu, mas o mais importante é que quando ele enfrentou equipes mais frágeis, ele somou os pontos, então fez o que tinha que fazer. Tem essa possibilidade de perder pontos, mas já está numa situação bem confortável aí, praticamente classificado para a próxima fase também, a equipe da Águia do Noroeste. Agora vamos falar do Lusiânia. Eu quero chamar a atenção para o Lusiânia a seguinte situação. O Lusiânia fez até aqui 9 jogos, só que desses 9, ele venceu 2, né? Ele empatou 7. Ele está invicto no Candangão, o Lusiânia. Mas ele empatou 7 jogos. 7 jogos. Né? Na verdade, ele venceu 3, né? Ele jogou 9 vezes já, o Lusiânia. Então, 3 vitórias e 7. Não, 7, 8, 9. Está certo, está certo. A minha matemática está doida aqui. Mas é isso. 7 empates é muito empate, né, gente? É muito empate. Muito empate, né? 7 empates e 2 vitórias. Realmente situação curiosa até, né? Chega a ser curiosa, mas é isso. O Lusiânia está na 7ª posição, né? Pode chegar a 19 pontos se ele vencer a Sociedade Esportiva do Gama na próxima rodada e depois o Sobradinho fora de casa, né? O Gama ele enfrenta no Serra do Lago e o Sobradinho ele enfrenta na casa do Sobradinho, Agostinho Lima. Então, uma sequência duríssima para a equipe do Lusiânia, que matematicamente eu não vou cravar aqui que está classificado não, né? O time do Lusiânia. Mas está bem próximo, né, de garantir essa vaga. Agora vamos falar do Bolamense. Do Bolamense que está no limite ali das equipes que vão para a próxima fase, né? O Bolamense ainda tem 2 jogos por disputar, né?
ele vai enfrentar o Formosa na próxima rodada e depois o Santa Maria. Os 2 jogos do Bolamense serão fora de casa. O Bolamense, que se vencer esses 2 jogos, ele chega a 16 pontos. Mas a informação mais importante não é essa não. A informação é a seguinte, é uma verdadeira decisão. O próximo jogo do Bolamense vai ser contra o Formosa, lá no estádio Diogão, lá em Formosa. Por que é importante? Porque é o seguinte, se ele vencer o Formosa, ele, além de se livrar matematicamente do rebaixamento, o Bolamense se classifica matematicamente para a próxima fase. O Bolamense, que pela primeira vez está disputando a primeira divisão, é uma surpresa, um time que enfrenta muitas dificuldades, tem muitos problemas extracampo, né? Mas vai fazendo um belo campeonato dentro dos seus limites, dentro da sua realidade. Então é o seguinte, a informação, a manchete é essa: se o Bolamense vencer o Formosa, ele se livra do rebaixamento e ele se classifica para a próxima fase e crava o G8, né? Então, importante demais esse jogo. Alô, Formosa, atenção, hein? Atenção, pessoal de Formosa aí. Se liga nesse jogo porque será uma grande decisão lá no estádio Diogão, na 10ª rodada. Então, saindo do Bolamense, vamos falar de quem? Do Formosa, que é o adversário do Bolamense na próxima fase. Deixa eu colocar aqui o logotipo do Formosa. Tá aí, o Formosa, que é o seguinte, Formosa precisa vencer o Bolamense para não correr risco de rebaixamento, se livrar do rebaixamento e manter a possibilidade de brigar por uma vaga na próxima fase, na última rodada, né? Que vai enfrentar o Brasiliense. Parada dura. Então, se o Formosa quiser uma vaguinha na próxima fase do campeonato, ele tem que vencer o Bolamense. Até para se livrar também do rebaixamento, que o Formosa ainda corre um sério risco aí de rebaixamento, né? Então, jogo decisivo demais, tanto para a Bolamense quanto para o Formosa. Duelo aí na parte de baixo da tabela, mas um duelo bastante interessante. Eu confesso a você, não vou poder ir a esse jogo, mas gostaria demais de assistir a esse jogo, Formosa e Bolamense, porque é muito interessante, né? Tem muita coisa em jogo, né? Para as duas equipes. Saindo do Bolamense, ou melhor, do Formosa, falar agora do Paranoá, que para mim é a grande decepção do campeonato. Paranoá, que montou uma equipe interessante, mas as coisas não aconteceram dentro de campo, os resultados não vieram, né? O Paranoá é apenas o 10º colocado, ainda vai fazer mais 2 jogos, né? Contra o Real na próxima rodada, e depois a equipe do Paracatu lá no Frei Norberto, né? O Paranoá que corre sério risco de rebaixamento. Neste momento está fora da zona de rebaixamento, mas corre sério risco de rebaixamento. O Paranoá, que é o 10º colocado, pode chegar no máximo a 12 pontos, né? Agora vamos falar, sabe de quem? Do Samambaia. O Samambaia, que voltou à primeira divisão após 20 e tantos anos, né? Mas tudo indica que o Samambaia vai voltar para a segunda divisão, porque o time não consegue ganhar de ninguém, né? Tem apenas uma vitória, pior do que o Samambaia, só o Santa Maria. Mas isso aí é assunto para daqui a pouco, né? O Samambaia tem um jogo importante demais na próxima rodada contra o Santa Maria. É o jogo da vida, é o jogo da permanência do Samambaia e também do Santa Maria na primeira divisão. É o jogo da permanência, né? Então é o seguinte, o Samambaia recebe no próximo domingo às 11 horas lá no estádio Horizão o Santa Maria. E só interessa um resultado, a vitória, né? Se não vencer, aí complica. Além do Santa Maria, o Samambaia vai enfrentar na última rodada o Ceilândia, fora de casa. Então, é parada duríssima. O Samambaia não pode nem pensar em precisar da vitória contra o Ceilândia, porque aí meu irmão, aguenta coração, né? O rebaixamento estará bem encaminhado, porque vai ser difícil vencer o Ceilândia lá no estádio Abadião na última rodada. Então, é um jogo decisivo aí para o Samambaia nessa 10ª rodada, né? Agora, falando do Santa Maria, que é o time que não venceu ninguém até aqui. Tem apenas 1 ponto em 8 jogos disputados, né? O Santa Maria ainda tem 3 jogos por disputar, né? Tem aquele jogo atrasado contra a equipe do Ceilândia, né? Então a sequência do Santa Maria é a seguinte: ele enfrenta o Samambaia nesse jogo que eu falei agora há pouco, lá no Horizão, né? Esse jogo vai ser no domingo às 11 da manhã, jogo interessante. Então enfrenta o Samambaia, fora de casa, depois enfrenta o Ceilândia, jogo atrasado, também fora de casa, lá no estádio Abadião, e na última rodada enfrenta o Bolamense em casa, né, no estádio Bezerrão. Então tá aí a sequência do Santa Maria na competição. Então é isso, um panorama aí de cada equipe, faltando 2 rodadas
para o término da primeira fase. O campeonato está mais ou menos, né? Um campeonato mais ou menos. É claro que não é um grande campeonato, no meu ponto de vista, do ponto de vista técnico, é um campeonato que está abaixo da média. Eu esperava um campeonato um pouco melhor, né? Tecnicamente falando. Na parte organizacional, sem tantos problemas, tivemos aquelas emoções, vai ter ou não vai ter estádio, né? Alguns jogos que foram adiados em função de chuvas, né? Enfim, poucos problemas. Pelo menos a coisa está andando, digamos, dentro da normalidade para os padrões aqui de Brasília. Não é um grande campeonato, mas é o melhor que temos e é um campeonato que está indo bem. É o que eu posso dizer sobre a competição, né? Apenas lamentar a média de público, né? Muito baixa, né? Muito baixa, menos de 500 pessoas por jogo, né? Pouco mais de 20 mil pessoas pagaram para assistir a todos os jogos realizados até aqui, né? Considerando os jogos até esse número, até a 8ª rodada, né? Eu não contabilizei ainda os jogos da 9ª rodada, não. Mas é uma média baixa, né? De menos de 500 pessoas por jogo, né? Mas enfim, é isso que a gente tinha a bater um papo aqui sobre o campeonato até aqui. Vamos aguardar aí a realização da 10ª rodada e a gente volta com mais um Fala Fera, abordando aí os assuntos do nosso futebol de Brasília. Tá legal? Grande abraço. Olha, se você puder compartilhar esse vídeo aí, curtir, né, compartilhar aí com seus amigos, eu vou agradecer demais. Obrigado pela audiência, pelo carinho, o meu respeito a você que acompanha o meu trabalho. Tá legal, gente? Grande abraço e até a próxima edição do Fala Fera. É aqui que a gente se encontra.